Segunda-feira e aqui estamos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui nessa live de segunda-feira com uma enorme satisfação em compartilhar esse conteúdo que semanalmente a gente vem trazendo para levar transformação, levar novidade de vida. É totalmente possível gerar transformação e para isso existem alguns detalhes muito simples que uma vez que você capta isso, uma vez que você compreende como é que funciona, você pode pôr em prática na sua vida em outras ocasiões, não somente na live, mas você pode pôr em outras ocasiões na sua vida. Isso pode fazer total diferença na sua semana, pode fazer total diferença no seu dia. Faça um maravilhoso dia. Ivone de Dubai, tudo bem, Ivone? A Lucilene também, faça um maravilhoso dia. Bom, entenda uma coisa, já dizia Thomas Edison, perguntaram uma vez para Thomas Edison o seguinte: qual era o segredo do sucesso de Thomas Edison com relação às suas invenções? Qual era o segredo de Thomas Edison nas suas invenções? Porque na época de Thomas Edison haviam muitos outros inventores, mas qual era o segredo dele? E aí ele simplesmente virou e falou o seguinte: bom, eu não sei se é um segredo, mas eu sei que isso faz muito sentido para mim, faz total diferença na minha vida. Quando eu penso em algo, eu não penso em palavras, eu penso em imagens. Então, Edison, ele acabou trazendo exatamente como ele pensa. Ele não pensava em palavras, e sim pensava em imagens. Já também me perguntaram aqui, já chegaram a me perguntar: Tadeu, quando você traz as metáforas, o que você faz? Você decora as metáforas? Você já tem tudo decorado? Eu falo: não tenho decorado. Eu leio uma vez a metáfora, às vezes eu já tenho no meu acervo, né? Mas eu leio, releio uma única vez, às vezes leio mais de uma vez, não decoro, mas eu imagino a metáfora, eu imagino a cena, né? E o simples fato de você imaginar a cena, você tem duas situações: você imaginar como se você estivesse assistindo a cena, ou como se você estivesse participando da cena. E isso faz com que você grave facilmente. E isso não é um segredo, tá, pessoal? Na verdade, acontece que você esqueceu. Quando você era criança, você fazia isso muito bem. Você imaginava. Um adulto falava alguma coisa para você, você imaginava a cena. Outra criança estava conversando com você: vamos brincar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você já imaginava a cena. E você tinha o seu senso crítico, ele era muito mais baixo. E isso fazia com que imediatamente você já tomasse ação daquilo. Isso serve, pessoal, isso serve para qualquer área da sua vida. Quando você começa a imaginar a cena, você fecha os teus olhos, ou mesmo de olhos abertos, você começa a imaginar a cena. Eu já ensinei aqui em outros vídeos uma forma de você acessar as imagens que estão no teu cérebro, é justamente você levantar os seus olhos. Toda vez que alguém levanta os olhos, ela está buscando uma imagem mental, tá? Você busca uma imagem mental e você começa a imaginar aquela cena dentro daquilo que você está buscando. Por exemplo, nos áudios de auto-hipnose que nós fornecemos, quando alguém solicita para a gente um áudio personalizado de auto-hipnose, então, claro, nós acessamos
justamente o hemisfério emocional da pessoa, né? Nós trabalhamos justamente a questão da imaginação. E no momento que a pessoa começa a imaginar aquelas cenas, ela não saiu do lugar, né? Ela não saiu do corpo dela, nada disso aconteceu. Mas ela acessou áreas da memória dela, das lembranças, das imagens que ela tem, e às vezes nem acessou memórias, ela começou a acessar imagens e ela começa a criar essa perspectiva, essa projeção. E, claro, isso começa a acontecer, pessoal. Esse é o detalhe. Sabe a cadeira que você está sentado? Sabe a xícara que você usa para tomar café? Sabe a caneta que você utiliza para escrever? A lâmpada, né? Como comecei citando de Thomas Edison, a lâmpada que você acende aí na sua casa, tudo isso passou pela imaginação humana. Passou pela imaginação. Passou pelo invisível. A ponte que você atravessa, o carro que você entra, a casa que você entra e sai, a porta que você abre e fecha, né? Tudo isso passou na mente de alguém. Como que você acha que o arquiteto ele imagina a obra final de acabamento de uma casa, de um apartamento, de um prédio maravilhoso, lindo, né? Suntuoso? Ele imagina primeiro e depois ele vai para os pormenores, é onde ele realiza ali os cálculos juntamente com o engenheiro e ele imagina todas as possibilidades. Tudo acontece primeiro na sua imaginação. Você tem um negócio e você quer que esse negócio frutifique, você quer que esse negócio ele traga resultados para você, tudo bem. Você precisa acionar memórias do seu corpo. Você precisa trazer a sensação boa para o teu corpo e para a tua mente. É o momento em que você imagina, você tem um negócio de vendas, uma loja que seja, você precisa de vendas. Então, não importa se hoje de repente não tem venda nenhuma, não importa se hoje não está acontecendo nada. Você começa a entrar na sua loja e começa a trabalhar aqui, ó, na sua imaginação. Já imagina as pessoas chegando, imagina as pessoas comprando, imagina você tendo inúmeras tarefas com relação a clientes, imagina você atendendo bem cliente saindo sorrindo, satisfeito, e ainda falando que ia recomendar para o amigo, para a amiga. Imagina, começa a trazer imagens, e aí você vai perceber que isso começa a fazer total diferença. E quando você começa a trazer repetidas vezes, o teu cérebro, ele imediatamente ele acata essa informação e ele começa a criar situações para que você vivencie isso. Pessoal, o que eu estou falando aqui não é loucura, é simplesmente científico. Só que muito é que hoje a ciência já se tornou o oráculo da humanidade, né? Mas muito antes da ciência, quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, lá para os textos sagrados, né, da Bíblia, você vai lá para Provérbios, já o sábio Salomão, ele já percebia isso. Lê lá depois, Provérbios 23, versículo 7. Pois como imaginou em sua alma, assim ele é. Como imaginou em sua alma? A alma é a psique humana, é o lugar das emoções, é o lugar das vontades, dos desejos, dos pensamentos. Como imaginou em sua alma, assim ele é. Como é que você está imaginando em sua alma? Tadeu, eu não sei porquê, eu só imagino coisas ruins. Você precisa entender que involuntariamente você já imagina. Mas se você começar a coordenar pensamentos com palavras,
Você não precisa falar perto de ninguém, mas você pode imaginar. Vai para dentro do banheiro, vai num quartinho. Quer ver um lugar muito bom de imaginar coisas, de você imaginar situações? Quando você estiver lavando a sua louça. Está lavando a louça? Vai lá e imagina. Ou uma outra sugestão que eu dou aqui, vai fazer uma caminhada, começa a imaginar. Vai fazer uma caminhada e começa a imaginar. Primeiro que você está fazendo muito bem para o teu corpo, vai estar fazendo muito bem para o teu organismo, né? Tornando a circulação, né? Fazendo com que a circulação e a oxigenação aconteça por todo o seu corpo. Você começa a controlar, toma consciência da sua respiração, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Você oxigena completamente o teu organismo, né? Desde os pés até o alto da sua cabeça. E ali fica muito mais simples de você executar a imaginação propositalmente. Legal, né? Mas, eu sei que eu já trouxe alguns exemplos aqui, mas eu gostaria de trazer para você uma metáfora, né? Eu levei todo esse tempo aqui para falar para você também de uma metáfora. Conta-se a história de um artista que ele gostava muito de fazer quadros, né? Ele fazia muitos quadros, era a paixão dele, fazer quadros. E ele sempre gostou e ele sempre entendia que para ele realizar e para ele fazer esses quadros, ele entendia que sempre vinha uma inspiração divina para ele realizar e fazer aqueles quadros. Pois bem, então ele chegou numa grande cidade, né? numa grande capital, e quando ele chegou nessa cidade, ele viu que muitas vezes as pessoas normalmente não veem ou pouco dão atenção. Ele viu deitado numa esquina, ele viu um mendigo. O mendigo estava deitado. O mendigo estava enrolado num cobertor. O mendigo estava na beira da calçada, ou como alguns chamam de sarjeta, né? E aí esse artista, esse pintor, ele olha para aquele homem e ele fala: eu vou descrever no quadro exatamente quem realmente ele é. Eu não vou colocar nesse quadro o rótulo que colocaram nele ou que ele mesmo colocou sobre ele, a condição de mendigo. Não. Eu vou colocar nesse quadro quem realmente ele é. Ele foi lá, conversou com o mendigo e falou com ele, comentando com ele, conversando, dizendo: olha, se você me permite, eu vou fazer um quadro a teu respeito. E o mendigo ficou até espantado, assim, olhando para ele e falando assim: claro, puxa, eu agradeço, tudo bem. E esse pintor, ele falou: eu vou colocar toda a expectativa que realmente eu tenho, toda a expectativa que eu consigo imaginar, eu vou colocar nesse quadro aqui e depois eu mostro para você como é que ficou. Então, o mendigo continuou na sua condição, onde ele estava ali, deitado, enrolado com cobertores ali na beira da calçada, na sarjeta, e o pintor começou a pintar. Os curiosos começaram a chegar e começaram a ver aquele quadro, começaram a vislumbrar o que o artista estava fazendo, e foram horas e horas e horas e horas trabalhando aquele quadro. Mas quando esse artista ele termina, esse artista é aplaudido pela multidão curiosa que estava ali. E aí ele chama o mendigo e pergunta para ele se ele gostaria de ver o quadro. E esse mendigo ele falou: eu quero ver a sua perspectiva, eu quero ver a perspectiva divina. E aí ele se levantou,
foi até o artista e ele começou a ver o quadro. Quando ele começou a ver o quadro, ele começou a chorar. Ele ficou emocionado por aquilo que ele estava vendo. Porque ele estava vendo agora exatamente como o artista via aquele mendigo. E exatamente como o artista via o ambiente em que ele se encontrava. Ele estava vendo um homem feliz, um homem sorridente, um homem cheio de expectativas numa casa, um homem que estava assim rodeado de pessoas que o queriam bem. E ele estava feliz, ele estava comendo, ele estava desfrutando, ele estava num ambiente de lazer. Ele estava num lugar muito bonito, num lugar cheio de cores, não mais acinzentado como estava o ambiente daquele mendigo até aquele momento. E o mendigo falou assim: é esse que eu quero ser. Se você acredita e se você enxergou isso em mim, eu quero ser aquilo que você enxergou. Então, o que nós estávamos falando inicialmente tem total relação com aquilo que nós estamos comentando com você agora. O mendigo, talvez, pegando em cima dessa metáfora, é aquela pessoa que já não imagina a melhor condição e a melhor situação para mais nada, ou não enxerga mais o colorido da vida. O artista é aquele que, por inspiração divina, ele vai e ele imagina os melhores cenários, ele imagina as melhores situações, ele sente. E tudo aquilo que ele sente e imagina, ele imagina em quadros. E ele transfere, ele materializa, ele concretiza esses quadros. E com esses quadros, com essa materialização, ele resgata a expectativa, a esperança daquele mendigo. Você pode resgatar vidas. Você pode resgatar sonhos. Você pode resgatar pessoas. Você pode resgatar autoestima. Você pode resgatar profissionais. Você pode resgatar famílias inteiras. Você pode resgatar pessoas. Simplesmente imaginando e transferindo essa imaginação. Pessoas podem se ver através daquilo que você está vendo. Como está a sua imaginação no dia de hoje? Como você está imaginando a si mesmo? Como você está imaginando os outros? Quais quadros você está pintando? Que quadros você quer pintar essa semana? Quais são as pinturas que você quer deixar marcado? Qual é a obra de arte que você quer realizar no dia de hoje e até mesmo essa semana? Quais são os maravilhosos resultados que você imagina e que você vai levar adiante de modo que outras pessoas sejam contagiadas por aquilo que você ama fazer? Eu tenho absoluta certeza que só foi contagiante por aquele artista porque ele amava o que ele estava fazendo. Quando você ama o que você está fazendo e que você está pintando um novo quadro, eu sei que ao falar aqui com você, você já está imaginando. Eu sei disso. Eu sei que novos quadros estão sendo pintados hoje aqui, na mente e no coração de vocês. Novos quadros você pode pintar a partir de hoje. Você pode. Não importa o que aconteceu no passado, sabe? O que você já viveu até aqui. Quantas dores aconteceram, tantos lamentos que houveram, mas você já sabe. A comunicação, ela cria a realidade. E você imaginar um novo quadro
pode tornar a sua vida muito mais feliz. Você pode fazer isso. E estou encorajando você isso no dia de hoje. Maravilhoso dia, Aline. É isso mesmo. Essa visão eu posso compartilhar com vocês. Inclusive, ontem mesmo, é a nona, vou até pegar aqui. É a nona vez que eu leio esse livro. Esse aqui, ó. Você é o Melhor de Deus. É um clássico sobre valor humano do Dr. T.L. Osborne, que já não está mais aqui nesse planeta. E essa metáfora que eu contei agora para vocês, eu extraí exatamente desse livro. Imaginando, veja, eu não estava lendo o livro agora aqui para você para contar a metáfora. Eu imaginei a metáfora. Eu visualizei a metáfora. É como se eu fosse um dos curiosos que estava lá vendo o artista. Né? Foi assim que eu imaginei. E também já imaginei outra cena, eu sendo o artista pintando aquele quadro. E também já imaginei outra cena, eu sendo o mendigo, sendo observado pelo artista e pela curiosa multidão. Engraçado, né? O mendigo, enquanto está na condição de mendigo, as pessoas passam, elas não têm curiosidade alguma. Quando alguém vem para pintar um novo quadro, os curiosos, eles se aproximam, não é verdade? Então, deixe as pessoas curiosas, comece a pintar novos quadros, comece a imaginar uma nova condição e sentir essa nova condição. Depois você vai relatar aqui para mim, eu tenho absoluta certeza que você vai comentar aqui com a gente, tá bom? Disso eu tenho absoluta certeza. Faça uso disso, depois você me conta aqui. É isso, gente. Faça um maravilhoso dia. Quero aproveitar e convidar você. Se você ainda não agendou uma sessão conosco, no link na bio, nós temos ali uma avaliação. Você pode acessar uma avaliação terapêutica 100% gratuita, a avaliação. Vem, fala com a gente. Eu tenho certeza que pode fazer muito sentido para você o que nós temos ali para compartilhar. Tá bom? Eu quero muito ouvir você. Também temos no mesmo link, nós temos o acesso à comunidade Sela. Se você ainda não faz parte, venha fazer parte. Nós temos encontros ao vivo todas as quartas-feiras, sem contar que todos esses materiais, todas essas gravações de metáforas e de técnicas e de abordagens e de alguns ensinamentos nós disponibilizamos para a comunidade Sela. E tem sido uma evolução a cada dia, tá bom? Convido você para estar com a gente, vem, faça parte, vem falar aqui comigo, tenho certeza que algo novo espera por você, tá bom? Forte abraço, faça um maravilhoso dia.